seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Neste vídeo vou tecer alguns comentários sobre a lentidão da justiça nas ações de exoneração da pensão alimentícia. Então, se você tem interesse nesse empolgante assunto, fique comigo. A pergunta que embasa este vídeo me foi enviada por uma moça de nome Andriele. Eu acho que é uma moça. Ou esse nome Andriele pode ser de um homem também. Desculpe, tá? Eu não sei qual é o gênero, mas vou tratar como de uma moça. A Andriele diz assim: por que será a demora, juiz, olha meu processo? Deve ser porque será da demora, né, do juiz olhar o meu processo. Meu filho foi intimado no dia 4 de julho e até agora nada de resolver. Detalhe, 19 anos, não estuda nem trabalha. Andriele, ótima questão, ótima pergunta. E eu vou começar agora fazendo uma observação que faço sempre. A justiça é lenta. E a lentidão da justiça não é uma lentidão como para nossa, né? Assim, dos nossos cidadãos, do nosso dia a dia. Né? Então você vai marcar uma consulta com o médico, a consulta é de quando? Daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, daqui a 3 semanas. Isso é a lentidão do dia a dia. Né? Você leva uma roupa na costureira para ela fazer um acerto, alguma coisa, é quanto? Uma semana. Você encomenda uma mercadoria, 15 dias, 10 dias. Você compra alguma coisa na internet, nossa, no Mercado Livre, chega no dia seguinte, é super rápido. A justiça é diferente, a justiça não é dessa maneira, tá? A justiça, mesmo quando ela é rápida, ela é muito mais demorada do que todos os exemplos que eu dei. Às vezes eu falo para a pessoa, não, essa ação aqui é super rápida, essa ação é muito rápida. E há quanto tempo? 3 meses. A pessoa fica maluca, mas como, doutor? 3 meses. Na justiça, 3 meses é rapidíssimo, é muito rápido. Outro dia eu estava orientando uma pessoa porque a mãe não estava deixando o pai visitar o filho. E eu falei, olha, não sei se vale a pena você entrar com ação agora, com a medida judicial agora. Por quê? Porque a justiça é muito lenta. Até a mãe ficar sabendo vai demorar 2 meses. Então, assim, você tem que pensar nas suas alternativas. Então, a primeira coisa, viu, Andriele, você tem que saber é que a justiça é lenta. Né? E a gente tem que estar acostumado. A nossa justiça é muito burocrática, né? Muito formalista. Os nossos procedimentos na justiça ainda são muito antiquados. Melhorou muito com o processo eletrônico. Mas ainda existem muitas formalidades, existem muitas coisas que tem que acontecer e é demorado. E mesmo além dessas formalidades, a gente tem a quantidade de processo, né? Nós somos um país que a gente adora litigar, né? Então a gente adora entrar com processo, então tem muito processo. Cada vara, né? Cada juízo tem assim milhares de processos, às vezes muito mais do que milhares, milhares de milhares. E tudo isso, obviamente, torna tudo mais lento. Aí você me pergunta, pô, mas se é tão lento assim, doutor, o que eu posso fazer? Primeiro, claro, você tem que conhecer os procedimentos da justiça. No caso aqui do Andriele, ele está, me parece, falando da ação de exoneração de pensão alimentícia. Eu tenho aqui no meu canal, viu, Andriele, vários vídeos em que eu explico qual é o passo a passo desse tipo de ação. E é importante que você saiba. Por exemplo, você está aqui diante de você trouxe uma informação aqui e você está perdido. Você não sabe se isso vai demorar, se não vai demorar. Mas por quê? Porque você não foi se informar. Você tem que se informar, né? Você tem que conhecer os procedimentos. É por isso que eu tenho aqui no meu canal vídeos em que eu explico passo a passo cada item que vai acontecendo dentro do processo. Além de, quando você conhece o procedimento, você pode, inclusive, também, o quê? Cobrar o seu advogado. É uma outra vantagem. Primeiro, você fica mais calmo. Né? Você se acalma porque você conhece o procedimento, o que vai acontecer. O segundo passo é que na hora que você vai conversar com o seu defensor
ou com o seu advogado, você tem mais o quê? Você sabe como cobrar dele. Mas doutor, mas eu já olhei o processo, está assim, está assado. Então, assim, conhecer os procedimentos é importante, porque daí você sabe o que está acontecendo, você sabe se é a justiça que está demorando, se o cartório não está andando o seu processo e isso acontece, se é o seu advogado, né, gente? Tem muito advogado que deixa o processo ficar lá parado, que não toma providências, que esquece do cliente, né? Você pagou ele larga o seu processo. Então, assim, muito processo que fica lá parado, não por culpa da justiça, mas por culpa do advogado. E se você conhece os procedimentos, você pode cobrar o advogado, né? Não sei se você sabe, hoje todos os processos são eletrônicos. E você, quando o caso é seu, né? Quando o caso é seu, como nesse exemplo aqui, você pode acompanhar do seu celular. Você pode abrir o seu celular e ver como que está o processo. E vai estar lá, no final do processo, se está conclusos para o juiz, se está concluso para o MP, se está com ordem para que o seu advogado se manifeste. Porque na justiça as coisas não acontecem de forma automática, tá? O juiz, ele sempre reage àquilo que acontece no processo. Mas quem tem que requerer cada uma das ações do juiz é o seu advogado. Você diz aqui que o seu filho foi citado já, que aconteceu a citação e que passou já aí várias semanas e nada aconteceu. Primeiro, veja, depois que o seu filho é citado, ele tem o chamado direito de defesa. Ou seja, ele tem um prazo que pode chegar quase a 30 dias, tá? Quase 30 dias. O direito de defesa, ele deve ser exercido no prazo de 15 dias úteis. Pô, 15 dias úteis dá 3 semanas. E depois ainda tem a burocracia da justiça, né? O escrevente tem que certificar se passou, se não passou o prazo. Então, não é porque o seu filho foi citado que o processo vai acabar, tá, Andriele? Não é porque ele foi citado que vai acabar. O seu filho pode se defender. Ele pode dizer, ao contrário do que você diz, ele pode dizer, não, eu estou estudando, eu tinha parado, mas eu voltei, eu me matriculei. Tem muito filho que assim que fica sabendo da ação, corre de volta do colégio e se inscreve. Aí junta no processo. Aí vai depender do juiz, se o juiz vai ou não acatar a exoneração, se aquele filho voltou só para evitar a exoneração. Daí vai depender do entendimento do juiz. Mas o que é importante aqui, porque você está me perguntando sobre tempo, sobre procedimento, o importante é entender que o seu filho tem um direito de defesa. E se o seu filho, normalmente, né, o advogado, viu, Andriele, que está fazendo a defesa do seu filho, ele espera o último momento. Como eu disse, o prazo para a defesa é 15 dias úteis. Então ele espera o último momento. Ele protocola a petição de defesa lá no finalzinho. Aí essa petição, ela não vai direto para o processo. Ela vai para o cartório tem que juntar essa petição nos autos, depois manda para o Ministério Público, depois manda concluso para o juiz. Às vezes o juiz manda o seu advogado se manifestar. Por exemplo, o filho se defende dizendo que está estudando, ao contrário do que você diz. Então o juiz vai mandar publicar uma intimação para que o seu advogado se manifeste. Daí que eu disse que é importante acompanhar de perto. Porque assim que sair o despacho lá do juiz dizendo para o seu advogado se manifestar, você já cobra o seu advogado. Você já fala, doutor, tá lá, pô, se manifesta, doutor. Ou seja, faz o seu advogado agir de forma rápida para as coisas acontecerem de forma mais rápida, né? Então, assim, não é automático, você está muito ansioso. E eu tenho uma outra coisa para dizer para você diante dessa sua ansiedade. Veja, o vínculo entre pais e filhos é eterno. Não acaba, você entendeu, com a maioridade, não acaba com o fim da pensão. O seu filho sempre, em qualquer momento, quando ele tiver 20 anos, 25 anos, 30 anos, vocês têm um vínculo, ele sempre vai pedir ajuda. Eu vejo aqui no exemplo, na sua pergunta, André, até uma situação meio preocupante, né? O seu filho não está estudando, olha que coisa ruim, cara. Seu filho não está estudando e normalmente quem não estuda acaba o quê? Acaba ou bandido ou acaba um fracasso. Ou seja, os seus problemas com o seu filho nunca vão acabar. Nunca vão acabar. Seria bom que o seu filho estivesse estudando para ser alguém, para ter uma profissão, fazendo um curso técnico. A gente
Por isso que a gente tem que pensar muito, viu, André? Tem que pensar muito, mas muito, muito mesmo, hoje em dia. Tem que pensar muito antes de ter um filho. Tem que pensar muito. Tem homem aí, gente, que eu tenho até dó. Não sei se é o caso aqui do André. Vai fazendo um filho atrás do outro. E pior ainda, com mulheres diferentes. Faz com uma, depois faz com outra, depois faz com outra. Aí a vida do cara acaba. E vínculo e filho é para sempre. Filho tá com 30, com 40. Eu tenho filhos. Filho tá com 30, com 40, com 50. É seu filho, tem vínculo, ele fica doente. Ele passa mal, ele tem problemas, é seu filho para sempre. Há esse vínculo eterno. Então, assim, eu nunca sou a favor, viu, André, do homem ficar muito rápido preocupado com o fim da pensão, não. Nunca gosto disso. Normalmente, quem está muito preocupado com o fim da pensão é por quê? Porque já tem outros filhos. Porque já tem outras obrigações e está tentando ali sobreviver. Eu entendo, mas não devia ter tido esses filhos todos, né? Devia ter tido juízo. E como eu disse, o vínculo é eterno. Mas vamos supor aqui, voltando para o procedimento aqui, do processo do Andriele, vamos supor, Andriele, que o seu filho não conteste a ação. Vamos supor que ele não conteste. Então, o juiz vai dar a sentença. Se o seu filho não contestar, não impugnar o seu pedido de exoneração, o juiz vai dar a sentença exonerando esta obrigação. Você vai ficar livre desta obrigação. Essa sua preocupação aqui me faz crer que o valor é descontado, né, do seu salário. Então, assim, é importante que o seu advogado, mesmo depois do juiz dar a sentença exonerando, é importante ficar em cima. É importante acompanhar, porque o juiz dá a sentença, tem que esperar o trânsito em julgado, ou seja, tem que esperar o prazo, que também é de 15 dias úteis, para eventualmente o alimentando recorrer, né? O réu recorrer, tem que esperar esse prazo. Depois do fim desse prazo, tem o trânsito em julgado. E daí tem que pedir a expedição de ofício para o empregador. Eu tenho exemplos aqui no meu canal de homens que falam, pô, o juiz exonerou, já faz 6 meses, ainda estou sendo descontado. Sério, tem esse exemplo aqui, se você procurar nos comentários, aí você vai achar lá nos vídeos que eu tenho sobre exoneração de pensão. Então, 6 meses e ainda não parou a pessoa. O que eu faço? Tem que ficar em cima, aquele que eu disse de início, tem que acompanhar. Assim que passa o prazo para um eventual recurso, você já tem que cobrar o seu advogado. Fala, doutor, pede, já passou o prazo, o meu filho não recorreu. Vai lá e pede, por favor, ofício para cessar a pensão. Daí não fica esperando o juiz mandar o ofício. Porque, como eu disse, a justiça tem milhares de processos. Fica lá na fila para o escrevente preparar lá o ofício para o empregador. Não, vai você lá, pega no pé do escrevente, se propõe, se voluntaria para levar esse ofício até o empregador, para que assim seja tudo muito mais rápido. A justiça é lenta, você e o seu advogado podem atuar de forma a torná-la mais eficiente, com um pouquinho da ajuda de vocês. Tá bom? E aí? Gostou da história aqui do Andriele? É a sua situação? E você também está penando aí na justiça, com a demora na justiça, também está sofrendo com a demora da justiça? Use aqui o espaço dos comentários para compartilhar, falar aquilo que aconteceu com você. Há quanto tempo você está esperando? O seu advogado errou? O seu advogado pisou na bola? O processo acabou demorando mais ainda? Compartilhe, conte aqui para a gente aprender e evitar, né, esses erros no futuro, tá bom? E se você ficou comigo até agora, não deixe de apoiar o meu canal, se inscrevendo aqui no meu canal, deixando o seu like nesse vídeo e compartilhando esse vídeo com amigos e familiares que eventualmente têm interesse nesse assunto. Tá bom? Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.